Hoje estamos falando sobre o artigo 7º de religião do metodismo histórico, do pecado original, a primeira parte. Mas antes, vamos ouvir o que nos diz a palavra de Deus a respeito deste tema, o pecado original. Vamos abrir a nossa Bíblia, palavra do Senhor, no livro da primeira epístola de João, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz: Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Vamos também fazer a leitura desse artigo 7º em nossos cânones, e na leitura, o texto nos diz o seguinte: do pecado original. O pecado original não está em imitar Adão, como erradamente dizem os pelagianos, mas, porém, é a corrupção da natureza de todo descendente de Adão, pela qual o ser humano está muito longe de retidão original e é de sua própria natureza inclinado ao mal, e isso continuamente. Assim nos afirma o artigo 7º dos nossos cânones. O pecado original. Este é um tema que nós gostaríamos de conversar com você. E quando nós falamos sobre o pecado original, como você observou, nós temos essa grande contradição dos pelagianos. Os pelagianos, eles são seguidores de Pelágio, que era um monge, né? E esse monge, ele criou uma doutrina contrária às escrituras bíblicas e também refutou as ideias de Aurélio Agostinho de Hipona, popularmente conhecido por nós protestantes como Santo Agostinho, e defendeu que o pecado cometido pela humanidade não advém do pecado original. Dentre muitas afirmações antibíblicas que eles defendiam, como a de ensinar que Jesus Cristo foi um mero homem e que todo homem nasce moralmente neutro e que é capaz, por si mesmo, sem qualquer influência externa, de converter-se a Deus e de obedecer à sua vontade quando assim o desejar. Como podemos observar, toda doutrina parece muito bonita, mas nós temos que medir com as escrituras para ver a veracidade. E essa doutrina pelagiana, ela é antibíblica, embora bonita, mas antibíblica, porque traz várias colocações contraditórias à Bíblia, à palavra de Deus. Pelágio, ele afirmava que o homem, longe de necessitar do auxílio da graça para o cumprimento das boas ações, pelos poderes nele implantado no momento da sua criação, capaz de cumprir toda a lei, de amar a Deus e de dominar as tentações. É interessante que já começa a primeira contradição quando ele diz que o homem não precisa do auxílio da graça.
Efésios 2,8 nos diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e que isso não vem de nós, mas é um dom, é um presente de Deus a cada um de nós. E isto é uma heresia, pois anula a graça de Deus, que é necessária para cumprir qualquer ato de piedade, né? Isso aí é muito importante nós estarmos assim destacando. Esse pensamento foi duramente combatido, né, por Agostinho, que defendia o pensamento de que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade. Você herdou, eu herdei, todos nós herdamos. É como que se fosse uma cicatriz criada em toda a humanidade gerada a partir de Adão. Então, Agostinho defendia essa ideia, e que é bíblica, né? Que o pecado original ele foi herdado de Adão por toda a humanidade, e que o homem caído retenha a habilidade para escolher. Ele está escravizado ao pecado e por isso não pode não pecar, pois escravo ao pecado, a sua tendência automática é pecar, né? Então, a própria palavra de Deus nos afirma que se você disser que não tem pecado nenhum, você é mentiroso. Já Pelágio, ele defendia o pensamento de que a queda de Adão, ela afetara apenas a Adão e não mais ninguém. E que Deus, né, exigia das pessoas que viviam vidas perfeitas. Ele também dá a habilidade moral para que elas possam fazer assim ou o que desejarem. Pelágio defende uma ideia totalmente antibíblica, né? Ele pregava a respeito do pecado original e pregava de uma maneira absurda, dizendo que não havia esse pecado original, mas o pecado era a consequência das escolhas do homem. Mas nós, por natureza humana, já nascemos pecadores e pecadoras. John Wesley, ele pregando a respeito do pecado original, ele faz algumas colocações extremamente importantes e relevantes em seu sermão, e que eu gostaria aqui de destacar com você nessa oportunidade. A primeira, a universalidade do pecado. John Wesley diz que o pecado é absolutamente universal, ou seja, todos pecaram e estão privados da presença de Deus, como afirma Romanos 3:23, e ali inclui toda a raça humana, porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, né? Então nós também observamos que Wesley destaca o coração pecaminoso, é o segundo ponto. O pecado criou um ser humano corrupto e maldoso por natureza e com desvios de caráter. Então esse ser humano ele é corrupto por natureza, ele é maldoso, ele tem assim vários desvios no seu caráter. Terceiro ponto, Wesley destaca o pecado nativo. O que é isso? O ser humano nasce com a natureza pecaminosa que é herdada a partir de seu nascimento e não adquirida no decorrer da vida. Ele nasce pecador, ele não adquire o pecado com o decorrer da vida ou das suas práticas, né? Isso é também destacado por John Wesley. Quarto ponto, a lei natural. John Wesley destaca a lei natural. O que é isso? O pecado e a morte entraram na humanidade através de Adão, visto que todos morreram, e assim nos afirma a Bíblia, a palavra de Deus, por Adão, e todos serão recuperados através da vida de Cristo. 1 Coríntios 15:22 explica
e você pode ler claramente isso, quando Paulo afirma: o homem natural não aceita o que procede do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura e não pode entendê-lo, porque só se discerne espiritualmente. Assim destaca Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 14. A primeira transgressão é o outro destaque que John Wesley faz, de número 5. O pecado original da primeira transgressão do ser humano. Essa transgressão vem através do orgulho, do desejo da carne, da cobiça, do amor ao mundo, e se expressa pela vaidade da vida, o desejo de louvor e de honra que vem de homens iguais a nós. Então, o John Wesley destaca essa situação do desejo da transgressão, né? A de número 6, que Wesley destaca em seu sermão, é que o homem e a ira de Deus, né? O homem e a ira de Deus. O pecado tem as suas consequências e dentre elas está a ira de Deus. John Wesley diz que Adão pecou e sua posteridade sofre, e isto em consequência do pecado de Adão. Então toda a posteridade sofre. Esses são os destaques colocados por John Wesley em seu sermão, falando sobre esse tema do pecado. Nós, assim então, podemos observar que isto pode levar muitas pessoas a um pensamento superficial e a uma conclusão superficial, né? Se o pecado é beber, xingar, matar, eu não bebo, eu não xingo, eu não mato, logo eu não sou pecador ou pecadora. Muitas pessoas pensam assim: eu não falo mal de ninguém, eu não roubo, eu não xingo, eu não bebo, portanto eu não sou pecador. Não, todos pecaram. Mesmo você que não bebe, que não rouba, que não mata, que não xinga. Todos pecaram. A sua natureza em Adão é pecaminosa. Portanto, se todos pecaram, todos também carecem da graça de Deus. Assim então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos ter esta visão, que somos pecadores e pecadoras, e que necessitamos do perdão, da graça, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos convencendo do nosso erro, né? Do nosso juízo equivocado, errado, porque todos nós necessitamos da graça de Deus. Por natureza humana, somos pecadores e pecadoras. Na semana que vem, nós vamos continuar, né, a conversar com você e a tentar falar sobre o que é este pecado original, que todos nós temos a partir de Adão, e somos homens e mulheres, pecadores e pecadoras, como a Bíblia afirma, todos pecaram e carecem da graça, do perdão maravilhoso de Deus, que nos foi ministrado através de Jesus Cristo, quando lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje vamos dar continuidade ao artigo de número 7 de religião do metodismo histórico, que é do pecado original. Assim então, vamos fazer a segunda parte da explicação desse artigo. Mas antes, vamos ouvir o que nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, no texto de Efésios, o capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É o que nos afirma a palavra do Senhor. Nós também queremos recordar, e vamos assim então fazer a releitura do artigo de número 7 do pecado original. Em nossos cânones nos diz o seguinte: o pecado original não está em imitar Adão, como erradamente dizem os pelagianos, mas é a corrupção da natureza de todo descendente de Adão, pela qual o ser humano está muito longe da retidão original e é de sua própria natureza inclinado ao mal, e isso continuamente. Assim então, relembrando a questão do pecado original, nós vamos dar continuidade a esse artigo. E hoje nós queremos relembrar o que falamos da última vez, que há uma superficialidade na vida de muitas pessoas, inclusive no mundo protestante, em entender o que é o pecado. Muitas pessoas acham que pecar é praticar coisas erradas, é roubar, é fumar, é beber, é cometer assassino, né? É xingar. E isso não é pecado, isso é consequência do pecado. O pecado está no fato de que nós somos maldosos, temos a nossa natureza corrompida pelo mal e, consequentemente, nós roubamos, fumamos, matamos, xingamos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que poderiam também pensar: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não cometo assassinato, então eu não peco, eu não sou pecador. Esta pessoa estaria redondamente enganada, porque cada um de nós, cada ser humano, ele tem a sua natureza corrupta, pecaminosa, maldosa, maliciosa. É por isso que a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos foram da graça ou da glória de Deus. Então o pecado não pode ser entendido superficialmente, mas o pecado ele é muito mais profundo e sagaz do que algumas pessoas imaginam. A Bíblia afirma em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é a recompensa que o trabalhador ou a trabalhadora recebe. Trabalha um mês, né, e posteriormente recebe o salário, que é a recompensa por aquele mês trabalhado. E nesse sentido, o pecado, afirma a Bíblia, que ele gera a morte na vida das pessoas, porque o salário do pecado é a morte. Então veja que consequência sagaz, muito pior do que alguns imaginam. Não é a morte física que a Bíblia está falando, mas a morte eterna. O pecado, ele gera a morte eterna na vida de todos e todas que vivem em sua prática. E quando Jesus voltar e esta pessoa se apresentar perante Deus, a recompensa que vai receber é a morte eterna. Isso é terrível, isso é sagaz. Portanto, nós não podemos olhar o pecado de maneira superficialmente, mas o pecado, ele mata, o pecado, ele destrói, o pecado, ele tira a vida, tanto a nível humano, como também a vida espiritual. A nível humano, a pessoa, ela já não encontra paz, ela vive deprimida, ela vive sofrendo, ela vive atormentada
por espíritos malignos ou por tantas outras consequências. E, consequentemente, também ele tira a vida eterna, o descanso eterno com o nosso Deus. O pecado ele mata, o pecado ele provoca morte e ele provoca a morte eterna. O pecado ele também tem consequências. Nós observamos isso na vida de Adão e Eva. Quando pecaram, as consequências na vida deles. Eles fugiram da presença de Deus, não assumiram a culpa, acusaram um ao outro, quebraram o relacionamento com Deus e afastaram-se de Deus e passaram a viver a ira, a destruição e a frustração. A palavra de Deus diz que Deus todas as tardes passeava com Adão e Eva no jardim do paraíso. Mas o que acontece quando eles pecam? Quando Deus vai ao encontro de Adão, ele já está escondido. Ele tem vergonha porque ele observa que estava nu. E ele foge da presença de Deus. Mas Deus sabia onde ele estava e o achou. E Deus pergunta o que aconteceu. E ele fala que tinha comido do fruto que não era permitido. E Deus pergunta, mas por que você comeu? E ele diz, culpado foi a Eva, aquela mulher que o Senhor colocou aqui. Foi ela que me seduziu, foi ela que me tentou, foi ela que me fez pecar. E quando Deus faz a mesma pergunta para Eva, ela diz, foi a serpente, ou seja, foi Satanás que me fez pecar. O que isso quer nos dizer? Que todas as vezes que nós observamos alguém pecar ou que nós pecamos, nós nunca assumimos a nossa culpa, mas nós falamos, eu fiz isso por causa de fulano, foi por causa de ciclano, eu bebo porque todo mundo bebe, eu xingo porque todo mundo xinga, eu faço isso de errado porque todo mundo faz, eu roubo porque todo mundo rouba. Nós queremos sempre justificar o nosso erro no erro do outro. O pecado ele gera essa consequência. Também, além de não assumir a culpa, de acusar um ao outro, quebrou o relacionamento deles com Deus. Porque o pecado, ele nos distancia de Deus. Nós nos sentimos culpados, não dignos de estarmos na presença de Deus. E por isso nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. Isso acontece também a nível humano. Você erra com alguém, com um amigo, dificilmente ele vai confiar novamente em você, porque ele perdeu a confiança nesse relacionamento, nessa comunhão, nessa intimidade que ele tinha. Então o pecado ele gera essa quebra, essa ruptura de relacionamento com o próximo e, sobretudo, relacionamento com Deus. E, consequentemente, ele gera ira, destruição e confusão e tantas outras consequências danosas. Se você faz alguma coisa de errado contra alguém, isso pode gerar ira, briga, discórdia e, infelizmente, até morte. A gente vê isso acontecer no trânsito, no dia a dia, no relacionamento de vizinhos, e tantas pessoas que no momento da ira, no momento do nervoso, comete aquele erro, aquele pecado, que até se arrepende depois, mas que infelizmente tem também as consequências, Isso é algo difícil e terrível. Paul Tillich, ele dizia que o apóstolo Paulo frequentemente falava sobre o pecado, mas no singular e sem artigo. E ele diz que também a igreja, ela fala sobre o pecado, mas diferente de Paulo, no plural, e sempre coloca o pecado como os desvios morais, diferente de Paulo. Ele também afirma que o pecado, ele não é apenas transgredir as leis morais. Olha só, preste atenção. O pecado não é apenas transgredir as leis morais, mas, sobretudo, significa a alienação em relação a Deus. Então, a pessoa fica alienada em relação a quem é Deus na sua vida,
no relacionamento, no dia a dia. E também ele afirma, né, no caso Paul Tillich, que Paulo chama o pecado de tudo aquilo que não provém da fé e da unidade com Deus. Então, o pecado é tudo aquilo que não provém da fé, que não provém da minha unidade com Deus. E John Wesley, ele também nos traz uma afirmação de que o pecado ele está presente mediante o sacrifício feito pelo segundo Adão, que rompeu com ele na cruz do Calvário. Explicando, John Wesley ele diz que por um homem veio o pecado no mundo, que foi Adão, o primeiro homem, né? E também por um homem veio o perdão no mundo, que foi o segundo Adão. E segundo John Wesley, de acordo com a palavra de Deus, esse segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Então Jesus Cristo, quando ele se sacrifica na cruz do Calvário, ele gera uma aliança entre nós e Deus. E através desta aliança, ou desta nova aliança, deste novo pacto, feito pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos a remissão ou o perdão pelos nossos pecados. Assim, então, John Wesley explica que Jesus ele é essa mediação entre nós e Deus, e pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Podemos assim, então, concluir que é somente através de Jesus que nós obtemos o perdão para os nossos pecados. Preste atenção, você não é perdoado por nenhuma outra pessoa, por nenhuma outra forma ou fórmula ou filosofia, senão apenas pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa vitória sobre os pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida e vida em abundância. E o evangelista João afirma o seguinte: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que João está dizendo? Preste atenção. Se Jesus te libertar, você verdadeiramente será livre. Só Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode nos libertar de todos os nossos pecados. Nós, metodistas, cremos que somente Jesus pode nos libertar, que somente Jesus nos dá a liberdade dos pecados, do juízo, e ele manifesta o perdão de Deus que nos garante a vida eterna.